Senhor, obrigado pela bênção da sua palavra. Nos guia pelo seu Espírito e nos lidera pela sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um dos tópicos que falaremos é um ministério pródigo. Pródigo significa desperdiçar. Pródigo está relacionado ao exemplo do filho pródigo. A palavra pródigo não está dentro da Bíblia, mas é usada como uma descrição para descrever o homem que saiu da casa do seu pai e foi para uma jornada muito longe da sua casa. E este plano terminou em catástrofe, uma situação catastrófica, aonde ele estava comendo com porcos. Ali estava alguém que normalmente não comia carne de porco, mas no final estava comendo ou desejando comer o que os porcos comiam, ou seja, ele estava como um porco naquela situação. Pessoas não comem carne de porco porque eles pensam que porcos comem todo tipo de besteira, mas agora este jovem estava comendo o que você precisa comer para ser um porco. Isto mostra quão difícil a vida é quando você sai da casa do seu pai ou sai do lugar onde você deveria estar. Onde você pertence? Você pertence ao lugar que Deus deseja que você esteja. Na Bíblia, vemos que Deus dá pastores. A Bíblia diz: vou te dar pastores conforme o meu coração. Então, o seu pastor não é alguém que você escolhe, mas é algo sobrenatural, que é dado a você. Conforme Jeremias 3,15, que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, o pastor é alguém que é dado a você. A Bíblia também fala a respeito de apóstolos, como por exemplo o caso do apóstolo Paulo, que era apóstolo, mas era pastor de Timóteo, que era um pastor. Você pode ter o mesmo título, mas há diferenças. Paulo poderia ser chamado de pastor Paulo e Timóteo de pastor Timóteo. Todos são homens de Deus, mas há diferença. Então, é por isso que nós temos o Rei dos Reis, ou Senhor dos Senhores. Quando você é um rei dos reis, todo mundo em seu país é um rei. Isto é o nosso destino, ser reis, tendo Jesus como nosso rei e como nosso Senhor. Por isso, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas nem todos os reis são iguais. Assim também, nem todos os pastores são iguais ou da mesma categoria. E nós temos que perceber isso, porque às vezes isto fica perdido em nossa cabeça, especialmente quando você é acostumado com alguém e eles te chamam pelo mesmo título, pastor, pastor, ou bispo, bispo, onde tem muitos pastores e muitos bispos. Bispo isso, bispo aquilo, pastor isso, pastor aquilo. Então você começa a sentir que nós somos iguais, mas não é igual. Tem os reis, rei isso, rei aquilo, mas tem o Rei dos Reis. Tem Senhor disso, Senhor daquilo, mas tem o Senhor dos Senhores. Então, o apóstolo é um pastor do pastor, porque Timóteo foi deixado para cuidar da igreja como pastor, mas Paulo, o pastor de Timóteo, ou apóstolo de Timóteo, estava dizendo a ele o que fazer. Tito também estava na mesma situação. Pessoas reconheceriam Tito como pastor, porque realmente ele era um pastor, mas havia uma diferença entre Tito e Paulo. Paulo escreveu cartas e falou para Tito o que fazer. Paulo deu direções a Tito do lugar que ele ficaria e o que ele deveria fazer naquele lugar. Conforme está escrito em Tito, capítulo 1, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Tendo isto em consideração, existem pastores que devem ser transferidos de um lugar para outro. Sabe, um dia teve um pastor que foi transferido para algum lugar e depois ele falou, porque a transferência ajudou a mostrar a sua rebelião. Ele falou para alguém, o fato de eu ter sido transferido, a transferência foi usada em mim, então tem alguma coisa errada. Ele disse, a palavra transferência não deve ser usada comigo, porque ele achou que era tão superior, maravilhoso,
Sabe, você deve reconhecer hierarquia no espírito, porque demônios reconhecem hierarquia. Eles também têm fé, os demônios creem. E eles sabem a hierarquia. E é por causa disso que, quando os demônios que estavam sendo expulsados pelos filhos de Cefa, eles falaram no Espírito e disseram: Paulo, eu sei quem é. Jesus é aceitável, mas vocês não. Então, tem problemas que só responderão para alguém que tem um posto maior, uma autoridade maior. Isto mostra que todos nós não somos os mesmos, e a oração de todos não é a mesma, e a pregação de todos, mesmo sendo da Bíblia, não é a mesma. E você, como um homem espiritual, tem que aprender a discernir as diferenças, senão você cometerá erros. É como um pai, ou um fundador, ou alguém que dá origem a algo. A autoridade dele é diferente. Tem uma diferença entre ele e um mestre, apesar de ambos estarem ensinando. É por isto que Paulo diz em 1 Coríntios 4, verso 15, porque ainda que tenhais 10.000 tutores ou mestres em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então, quando Deus fala para você receber alguém como pai, está falando para que você o receba como alguém de uma autoridade maior. E você deve se relacionar com a pessoa diferentemente do jeito que você se relacionará com um mestre. Isto é muito importante. Se você ver todo mundo do mesmo jeito, você está revelando a sua loucura espiritual. Se você é um pouco mais inteligente no espírito, porque existem diferentes tipos de inteligência. Tem a inteligência emocional, tem a inteligência intelectual e, no nosso caso que estamos falando, tem a inteligência espiritual. E se você demonstrar inteligência espiritual, você terá mais cuidado com pessoas. Tome cuidado com os homens de autoridade. Sabe, quando você está criticando seu pai, você acha que as coisas vão funcionar na sua vida? Você deve tomar cuidado. Amém? Quando você está fazendo o papel de bobo com seu pai ou com uma pessoa de autoridade, deve tomar cuidado, porque o resultado pode ser diferente do que você pensa e espera. A Bíblia diz que não há nada em segredo que não será manifesto, e nada que esteja escondido que não será conhecido, que não se trará à luz. Sabe, quando nós estamos vivendo a nossa vida como cristãos, tem muitas coisas que ficam em segredo, escondidas, e você deve tomar cuidado, sabendo que estas coisas serão conhecidas, porque Deus sabe, e Ele diz que será conhecida. Então, se você está brincando, saiba que você está brincando com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo aponta a base para julgamentos. Ele disse: não julgue nada antes do tempo, porque Deus trará duas coisas a mais que será levada em consideração na hora do julgamento. Terão duas contribuições a mais no julgamento. O julgamento será concernente às nossas obras. Sim, concernente a tudo o que fizemos e fazemos. Mas terão duas coisas a mais que serão levadas em consideração. E os elementos estão neste versículo de 1 Coríntios 4, 5. Primeiro, Deus trará à luz o que está oculto. Então, quando você está lidando com coisas ocultas, deve tomar cuidado, porque você está lidando com Deus e com a autoridade, que já falou que as coisas escondidas serão conhecidas, inclusive as suas mentiras, o seu engano, e todas as suas obras más serão expostas. Então, o seu julgamento concernente a Deus é baseado no que você fez, mas também levando em consideração esses dois elementos, estes dois fatores. O primeiro elemento, como dissemos, são as coisas ocultas, as que estão nas trevas. E o segundo elemento são as intenções. A intenção é o motivo pelo qual nós fazemos as coisas. Estes dois elementos mudarão o julgamento severamente de muitas pessoas. Então, o motivo, quando é inserido como um fator, pode mudar tudo. É por isso que Deus disse: não julgue. Sabe, tem pessoas que você declarará como perfeitas, porque você não sabe as coisas que são ocultas. É por isso que estas pessoas parecem perfeitas, parecem pessoas boas. Quando você tem uma revelação de coisas ocultas, muitas pessoas boas se tornam pessoas ruins.
vamos tomar Rubens como exemplo. Você se lembra do jeito que ele chorou quando ele viu Jacó e disse a respeito de José, de como ele tinha sido comido, de como ele tinha sido morto? Eles ficaram tristes com seu pai. Eles choraram com o pai e não podia consolá-lo. A respeito dessas pessoas que estavam tristes, Rubem e seus demais irmãos, quando a parte oculta foi descoberta, até hoje tudo mudou. Até hoje eles são conhecidos como pessoas ruins. Mas, se você tivesse visto eles no velório de José, eles estavam diferentes. Eles choraram, eles lamentaram, eles choraram com seu pai. Então, o julgamento inclui estes elementos. O primeiro, que as coisas ocultas serão manifestas, e o segundo, que será revelado a intenção, a motivação de cada coração. Então, pastores, por mais que você diga, que bom que eu estou pregando, que bom que eu estou anunciando a mensagem do reino, mas tem dois elementos que te levarão para cima ou para baixo. Uau! Você ainda está por aí ou você já está saindo? Então, você deve tomar cuidado e olhar para o que você está fazendo. E por que você está fazendo isso? Porque tudo pode mudar quando você ficar diante de Deus. Teve um dia que meu pai falou para mim algo pequeno. Ele teve uma ideia de que eu sabia de algo sobre ele e que eu não falava para ele. Mas eu não sei realmente o que ele estava falando. Mas ele fez uma declaração e disse: "Não é o que parece." E enquanto o tempo passa, isto é algo que você irá descobrir. Muitas coisas não são como parecem. Por isso que Paulo disse que não julgava as pessoas. Inclusive, ele disse que nem se julgava a si mesmo. Você está me ouvindo? É por isso que quando você entende que estará diante de Deus, você pode dizer: "Eu nem me julgo", porque quem te julgará é Deus. E ele levará em consideração estes dois elementos, as coisas ocultas e a intenção do coração. Sabe, em Levítico, nós vemos pessoas trazendo o novilho, um animal grande, para o sacerdote. E este grande animal era trago para perdão dos pecados. Sabe, você precisa de fé para ter essas grandes vacas e para levá-las ao pastor. No caso do Antigo Testamento, aos sacerdotes. Você precisa de fé para levá-lo pelas suas mentiras, pela sua falsidade, pelos seus pecados e dizer: "Eu trouxe este novilho." Você tem que acreditar que você é pecador e a graça de Deus é necessária para isso. Sem a graça de Deus, você jamais acreditaria que era um pecador, jamais levaria um novilho para perdão dos seus pecados. Amém? Voltando ao filho pródigo, você sabe que ele foi muito longe de onde ele deveria estar. Por isso você deve tomar cuidado, porque muitas coisas em nosso coração podem nos direcionar para o caminho errado, para um lugar de perdição. Ore sobre a sua vida, ore sobre a sua vida oculta, seus motivos, suas intenções, que pode mudar todo o diagnóstico quando você comparecer diante de Deus. A próxima coisa do ministério pródigo é que é um ministério em que você deve cair em si. Conforme Lucas, capítulo 15, verso 17, que diz: "Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome?" Antes de cair em si, ele não estava pensando direito. Outras versões dizem: quando finalmente caiu em si. O jeito que você pensa determina a sua sabedoria. O jeito que você pensa é a sua sabedoria. Entende? Então, você precisa pensar da maneira certa. Senão, ficará muito longe da vontade de Deus e do poder de Deus. Você precisa retreinar a sua mente, seguindo uma linha de pensamento que promove fidelidade. Assim, de acordo com a distância em que você estiver da fidelidade, você poderá dizer: "Não é bom que eu esteja aqui, não é bom que eu esteja muito longe." As pessoas fiéis estarão em uma melhor situação em que as pessoas não fiéis. Mesmo uma pessoa mais baixa será melhor do que um infiel. Até o servo que estava na casa era melhor do que o filho pródigo. Mesmo o servo na casa daquele pai estava numa situação melhor do que a daquele filho. Por isso que pensamentos leais, pensamentos na direção de fidelidade e lealdade são muito importantes. Então, lealdade ou fidelidade são pensamentos fiéis, pensamentos que são bons.
E até que sua mente pense de uma certa maneira, você nunca ficará na casa do seu pai da maneira certa. Por isso que Deus disse que nomearia pastores e daria para o seu povo. Em Lucas 4:26, nós vemos que Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Até que você comece a pensar de uma certa maneira, a necessidade envia certas pessoas na sua vida, para que você possa ficar em um certo lugar. Você precisa ter pensamentos leais, precisa respeitar lealdade. É por isso que Jesus disse que nada que esteja oculto ficará oculto, antes será revelado. Se você não respeita isso, você não respeita a palavra de Deus e fica confiante nos seus segredos, não sabendo que é só uma questão de tempo em que Deus vai decidir e será o final. Sendo assim, você precisa ter grande respeito pelos princípios da palavra de Deus. Se você quebrar os princípios te destruirá. A maioria das pessoas respeitam as leis da natureza, como a lei da gravidade. No 11 de setembro, muitas pessoas tentaram descer da torre, mas despencaram, porque estavam quebrando o princípio da gravidade. O princípio que você quebrar, ele te quebrará. É por isso que quando uma pessoa que não respeita a palavra de Deus e vive em falsidade, engano, mentiras, deve saber que só será escondido por um momento. Você deve respeitar as leis de Deus. É por isso que quando você vê alguém pulando de um prédio, você saberá que dará ruim para aquela pessoa. Porque ao quebrar a lei te quebra. Então, quando você está quebrando a lei de lealdade, de fidelidade, deve saber que o princípio que você está quebrando vai te quebrar. Você ficará angustiado por causa das leis que está quebrando. Às vezes, quando estamos no ministério, pensamos que estamos trabalhando no mundo secular. No mundo secular, muitas coisas não importam. A verdade não importa. Humildade não importa. Santidade não importa. Fé não é importante. Mas aqui, no ministério, amor é importante, fé é importante, humildade é importante, santidade é importante, fidelidade é importante. Um dia eu estava ouvindo Kenneth Hagin e ele disse algo. Ele disse que um ministro deveria se curvar para trás para ser honesto. Um ministro deve se curvar para trás para ser honesto. Ele estava falando sobre um pastor que o traiu, que fez algo de errado com ele. Por isso, você deve tomar cuidado com as pessoas que você mexe. Quando alguém faz algo de errado em um país em que se corta o braço, você deve saber que lá não quebrar tal lei é muito importante. Tenha cuidado com o princípio da autoridade. Nós temos que crescer na nossa espiritualidade e não brincar com as coisas de Deus, porque nós teremos que lidar com Deus, o Todo-Poderoso. E Deus sabe o dia que Ele deverá lidar com cada um de nós. Quando Ananias e Safira falaram mentiras para Pedro, eles estavam falando mentira com alguém que era líder da igreja naquele momento. Eles não estavam falando com qualquer um, mas com alguém de autoridade. E por causa da mentira de ambos, os filhos de Ananias e Safira ficaram órfãos de repente. Eles estavam agora debaixo da misericórdia de qualquer coisa. Portanto, uma maneira leal de pensar é importante. A palavra fidelidade significa constante, significa o mesmo quando estar na minha presença e o mesmo quando estar fora da minha presença. Significa santo quando está em público e santo no privado também. Significa as mesmas palavras que você fala na minha presença e fora da minha presença. Você está por aí? Não fique com medo. O que você vai fazer? A Bíblia diz, um homem fiel, quem pode achar? Não é tão comum assim. O que eu estou tentando explicar para você é para que a sua mente entenda e respeite o princípio da lealdade. Você deve respeitar a fidelidade e coisas espirituais, respeitar a autoridade, respeitar a necessidade de ser fiel. Esta necessidade, este temor tem que estar na sua alma.
Se as circunstâncias mudarem, os contextos mudarem, por causa do seu respeito à fidelidade, ao princípio da lealdade, você permanecerá o mesmo, porque você desenvolveu um temor. Por isso, você deve respeitar o princípio. Portanto, respeite o princípio da lealdade. As coisas que você vive fará o efeito de bumerangue. Tudo que você vive voltará para você. Tudo que você faz voltará para você. Porque tudo que plantamos é o que colhemos. Se você está construindo o seu ministério, você deve respeitar todos os princípios da lealdade, da fidelidade. Você não pode guiar pessoas para um lugar que você mesmo não conhece. Se você não respeitar o princípio da lealdade, da fidelidade, você não poderá fazer as pessoas que estão ao redor de você serem fiéis. Eles não serão fiéis. Você não poderá ensinar sobre humildade se você não for humilde. Assim, não poderá ensinar sobre santidade se não for santo. Como não poderá ensinar sobre justiça se não for justo. Assim também, não poderá ensinar sobre lealdade se não for leal. Se você é um líder e não é leal, não poderá ensinar sobre lealdade. Ao contrário, as pessoas à sua volta ficarão mais infiéis e mais desleais. Portanto, o caminho é, primeiro, você respeita lealdade, depois luta contra a deslealdade. Todo líder deve primeiro ser leal, respeitar o princípio da lealdade, da fidelidade, para então poder lutar contra a deslealdade, ensinar sobre lealdade. Agora vamos ao livro Lealdade e Deslealdade, capítulo 2, Estágios da Deslealdade. O primeiro estágio é o espírito independente, ou seja, você, como ministro, deve respeitar o princípio da dependência e não ser independente. Acredite nisso, ser dependente não significa que você seja menor do que outra pessoa. O fato de você fazer parte de uma filial ou se referir a alguém que está acima de você não torna você menor. A depender do contexto e da situação, a independência pode ser o início do declínio. Veja o caso do continente africano, onde vários países se tornaram independentes. Desde sua independência, eles estão em declínio, tendo sua moeda desvalorizada, sua economia desvalorizada, seus bens desvalorizados, suas terras desvalorizadas. Por isso, ano após ano, muitos africanos buscam construir sua história em um novo continente, migrando para países da Europa, da América e outros lugares. E estes imigrantes africanos não estão saindo por causa do clima ou das terras improdutivas. Ao contrário, estão saindo por causa do tipo de liderança que levou os países ao declínio. Portanto, você deve respeitar o princípio da dependência, respeitar a necessidade de estar vinculado, de fazer parte de algo. Algumas pessoas que fazem parte de algo, que são vinculadas a algo, têm em sua cabeça que são menores, que isso as diminui. Mas não, fazer parte não é uma coisa ruim. Afinal, o corpo de Cristo é constituído por muitos membros, vinculados um ao outro, que fazem parte de um único corpo. O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece pelo que ele é verdadeiramente: deslealdade. Quando uma pessoa pertence a um grupo, ministério ou empresa e desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto. As regras da organização não mais a controlam. Essa pessoa ainda é parte da igreja, mas faz o que ela quer fazer, a despeito das instruções contrárias. Como, por exemplo, o pastor poderia dizer: nós todos estaremos jejuando na sexta-feira, mas a pessoa com o espírito independente pensaria: eu já havia decidido jejuar na quarta-feira, portanto, é isso que eu farei. Não seja independente, respeite o princípio da dependência, de estar vinculado a um grupo, a alguém, de estar conectado.
O segundo estágio da deslealdade é o da ofensa. Ou seja, respeite o conceito de ser ofendido, de ser confrontado. É algo maravilhoso ser confrontado, porque isso nos levará a caminhos melhores. Toda ofensa gera uma ferida e a ferida causa dor. A dor faz com que o seu comportamento mude e seu comportamento pode causar mais dor. Por exemplo, porque se você tem dor nas pernas e continua andando, a dor aumentará e isto poderá fazer com que você caia. Por isso, todos aqueles que foram machucados, ofendidos por algum acontecimento, devem superar as suas feridas. Caso elas não superem as suas feridas, as feridas causarão dor. E onde elas estiverem, elas causarão dor a outras pessoas. Quando alguém é ofendido, ela desenvolve a amargura em sua vida. Não queira ser amargo. Este é um estágio perigoso. A Bíblia diz que a raiz da amargura contamina a muitos. Quanto mais tempo você fica na igreja, se você não é tratado, você fica mais orgulhoso. E quanto mais orgulhoso, mais ofendido. A ofensa é algo que aparece nos orgulhosos. E quanto mais orgulhoso você é, mais ofendido você será. Se eu falo para você sentar na segunda fila e você diz, por que eu estou sentado na segunda fila e não na primeira? Isto significa que você acha que você é muito grande e que merece estar na primeira fila. Então, é só quando você pensa em sua mente que você é grande que coisas irão te ofender. Sendo assim que você se sentir ofendido, comece a analisar a si mesmo. Por que tal situação, tal palavra, tal coisa te ofendeu? Quanto mais o seu orgulho cresce em você, mais fácil você fica de ser ofendido. Respeite o conceito de ser ofendido, principalmente as pessoas que estão na igreja há muito tempo, que estão trabalhando na igreja há anos, porque estas pessoas são as que podem ficar mais ofendidas na igreja. As pessoas que têm grandes cargos são as que podem ficar mais ofendidas na igreja. E se você não tomar cuidado, você pode sair da estrada e se tornar uma pessoa rebelde. O terceiro estágio da deslealdade é a passividade. Depois de serem ofendidas por uma coisa ou por outra, as pessoas se tornam passivas. Quando uma pessoa está no estágio da passividade, ela está no processo da deslealdade e não se envolverá em muita coisa. Ela senta e olha despreocupada e não se envolve. Elas se tornam indiferentes e despreocupadas no lugar em que estão. A passividade é perigosa, porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade. Para se tornar crítico, você deve ser não envolvido. Você deve ter tempo suficientemente para examinar minuciosamente, menosprezar a igreja e seus líderes. O quarto estágio da deslealdade é o estágio crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio de se tornar crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja, ela encontra falhas na pregação da palavra e na ordem do culto. Ela analisa o prédio e observa todas as deficiências das imediações. Na Bíblia, em Números, capítulo 12, nós vemos que Miriam e Arão se tornaram críticos de Moisés. Quinto estágio da deslealdade é o estágio político. Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras em suas ideias e filosofias. Políticos operam a partir do poder da opinião das pessoas. Muitos políticos não conseguem falar a verdade porque eles querem agradar as pessoas. O que as pessoas pensam e dizem é o que mais lhes interessa. Quando uma pessoa está se tornando desleal, ela procura envolver outras pessoas em suas ideias traiçoeiras. O sexto estágio da deslealdade é o engano. Muitas pessoas rebeldes se enganam ao pensar que são maiores que seu sênior. Às vezes, um filho no ministério pode se levantar para fazer coisas maiores do que seu pai. Jesus não parecia preocupado com o fato de que alguns de seus discípulos fariam mais milagres. Ele de fato predisse que seus discípulos iriam fazer coisas maiores do que ele tinha feito. Esta não é a questão. A questão está em o
o servo desejar ser maior do que o seu senhor. Ou seja, ser maior não pode partir do servo. Jesus diz em João 13:16: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O sétimo estágio da deslealdade é a rebelião escancarada. Este é o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos. Normalmente, ele adquire apoio psicológico ao obter apoio de algumas das pessoas com quem ele conversou. E o oitavo estágio da deslealdade é a pena de morte. O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo: pena de morte. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que rebelião é como bruxaria, conforme 1 Samuel 15:23. E conforme Êxodo 20:18, a punição bíblica para a bruxaria é a pena de morte. A deslealdade na vida de uma pessoa é um processo, algo que cresce continuamente. Por isso, ela deve ser parada, estagnada, através do respeito aos princípios da lealdade. Caso contrário, ela conduzirá a pessoa à morte espiritual ou até à morte física, como aconteceu com Absalão, Coré, Datã, Ananias, Safira e Judas. Respeite os princípios da lealdade. Seja fiel.